Alô, um abraço para você que nos acompanha aqui no Tabelinha. Estou aqui com o Daniel Seabra e a gente vai tabelar mais um pouquinho sobre a Copa do Mundo que tá pegando, hein, Seabra? Pegando fogo, né, Fred? Um abraço para todo mundo ligado aí em mais um Tabelinha. Pois é, seleção brasileira em campo, mais zebra para a gente comentar, recorde à vista, muita coisa acontecendo nessa Copa do Mundo, hein, Fred? Começando pela primeira tabela nossa. Estreia do Brasil, 2-0 contra a Sérvia. Vitória construída no segundo tempo, os 2 gols do Richarlison. Agora a gente tem que pensar em perspectivas para o Brasil. Eu acho que essa primeira partida mostrou acerto na opção do Tite, pela ofensividade, 4 jogadores, 4 atacantes de ofício e o Paquetá como volante. O Paquetá é um jogador mais de meio para frente. Funcionou 59% de passe de bola da seleção brasileira, 22 finalizações contra 5 da Sérvia, que se defendeu bem no primeiro tempo, né, Sérvia? Sim, a Sérvia chegou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo sonolento, né? Foi um primeiro tempo com pouquíssimas oportunidades, pouquíssimo perigo de ambos os lados, né? A Sérvia mais preocupada, claro, em se defender, esperar o time brasileiro, porque sabia, justamente por isso que você falou, né? O Tite colocou um time não só ofensivo, mas um time rápido, ágil, um time que chega muito fácil e com muita velocidade à frente, com muita habilidade também, e a Sérvia sabe disso. Então, todo mundo se segurando ali atrás, esperando a seleção brasileira. No segundo tempo a coisa mudou, o Brasil conseguiu aí sim furar o bloqueio, o sistema defensivo da Sérvia, que estava inclusive bem postada, né? O time da Sérvia muito bem postado, conseguiu se segurar no primeiro tempo. No segundo tempo aí não teve jeito, e aliás o segundo gol do Richarlison foi um golaço, ele matou, levantou e bateu, um belo gol. O Richarlison merece, né? Um cara que começou aqui, inclusive, aqui no América e passou pelo Fluminense e depois vem trilhando uma bela carreira aí. Um Richarlison, um cara muito legal, um cara muito bacana, merece esse sucesso aí, né? É o famoso boa praça. Todo mundo gosta do Richarlison, um cara que alegra o ambiente, o pombo, onde que ele está. A gente acompanhou também Suíça e Camarões. Na minha opinião... Só uma coisa, Fred, ainda sobre o jogo da seleção. Uma nota, né? O Neymar deixou o campo chorando, inclusive, né? Sentindo tornozelo, sentindo dores no tornozelo. E depois sentou no banco de reservas e chorou lá, colocou gelo e tal. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar que o Neymar não tenha mais uma contusão em uma Copa do Mundo, né? Em 2014 ele teve contusão, nessa Copa ele chegou 100%. Vamos aguardar para ver essa questão do Neymar. No próximo tabelinha já vai ser depois do segundo jogo da seleção brasileira, a gente já vai ter uma atualização em relação a isso. O que eu ia te falar é o seguinte, a gente acompanhou Suíça e Camarões, 1-0 para a Suíça. Um jogo tecnicamente terrível. Muito ruim. Você gostou mais da Sérvia ou da Suíça? Aí é complicado. São duas equipes que, por essa primeira rodada da Copa do Mundo, não tem muito como comparar, né? Não tem muito como falar sobre Sérvia e sobre Suíça. A Suíça jogou mal contra Camarões e a Sérvia mais se defendeu do que buscou alguma coisa no ataque contra o Brasil. Então, por enquanto, as duas não disseram muito a que foram a Copa do Mundo. Lembrando que Camarões também fez uma partida abaixo da crítica. Samuel Eto'o estava nas arquibancadas e não deve ter gostado do que viu. Aliás, questões de estatísticas, curiosidades, o Brasil só não fez gol em um jogo de estreia em Copa do Mundo exatamente em 1974, 0-0 contra a Iugoslávia, na seleção dirigida pelo Zagallo, em 74. O Brasil tem um aproveitamento espetacular, de 22 Copas do Mundo, a única que disputou todas, a seleção brasileira, 2 derrotas, 1930 e 1934. Lá atrás. Lá atrás, 100 anos atrás. Primeiras Copas, né? Empatou 3 e o resto só ganhou. Então o Brasil tem uma boa performance em jogos de estreia. Fica aí um alívio, né? Todos os favoritos que entram e ganham, entram para o segundo jogo um pouco mais tranquilo. E aí a gente já vai para a nossa tabelinha número 2 e a gente pode falar o seguinte, tem favorito que não está nem um pouquinho tranquilo, né, Ceará? A Alemanha, né? A Alemanha, que é toda a poderosa Alemanha, com tantas finais aí, a seleção que mais chegou a finais de Mundial, estreou perdendo para o Japão. Aí é que tá, né, Fred? A gente coloca esse resultado como zebra porque foi contra a Alemanha. Porque, sinceramente, se fosse o Japão contra outra equipe, não seria zebra. Por quê?
O Japão vem crescendo a Copa, né? Os jogadores japoneses que atuam já em grandes centros, em grandes times da Europa principalmente. O time do Japão hoje não é mais aquele time ingênuo, bobinho, que os jogadores todos ficavam ali, só corriam, só velocidade. A gente definia o Japão como correria, como confusão, como, vai lá. Não, o Japão hoje é um time organizado, é um time que tem objetivo, que sabe o que quer dentro de campo, e aí a parte de... como é que eu vou chamar? A parte de obediência deles, juntando com técnica e velocidade, com a parte de obediência, o Japão vai acabar ganhando uma Copa, hein? Exatamente o que eu ia falar. Tirou daqui. Porque o japonês e o coreano também, essa turma, quando inventa de fazer alguma coisa, meu amigo... Faz bem feito. Faz bem feito. Pode não ser falando do futebol, né? Um primor de habilidade, de hipertécnica, mas eles são muito eficientes. Muito eficientes. Quem acompanhou o jogo viu. Tem uma diferença, inclusive, enorme, na minha opinião, do Japão, por exemplo, para o Irã, que jogou contra a Inglaterra, para a gente falar dos asiáticos, tá? A Arábia surpreendeu diante da Argentina, mas o Japão, na minha opinião, de todos esses, foi o mais seguro. O Japão foi seguro. Tomou o gol, a Alemanha saiu na frente e... Aí a por coisa... isso que a gente fala assim, no jogo contra a Arábia, por exemplo, a Argentina perder para a Arábia, é uma zebraça, né? Se o Irã tivesse aprontado alguma coisa para cima da Inglaterra, seria uma zebraça. Agora, no caso do Japão, é a zebra. Porque foi contra a zebrinha. É a zebra. A zebrinha. É a zebrinha. Pois é, eu acho que essa turma, sei lá, em breve, quando a gente menos esperar, essa turma vai levantar um campeonato de peso. Uma Copa do Mundo, no caso. E ainda nessa partida, tivemos uma das imagens, até agora, uma das imagens mais simbólicas aí da Copa do Mundo. Os jogadores da Alemanha tampando a boca na formação dos times, né? Na formação da seleção para tirar foto, né? Aquela foto do pôster, né? É, foto oficial do jogo, né? E os jogadores todos os jogadores, os 11 titulares, tamparam a boca em protesto contra a FIFA, contra... O que, ela vai me desculpar, é uma palhaçada que a FIFA está fazendo em relação a isso, viu, sinceramente. Inclusive, na transmissão oficial não apareceu essa imagem. Os jogadores posaram. É um protesto contra várias coisas, contra a repressão também que acontece no Catar, a gente já falou a respeito disso, né? E outra coisa, o Neuer, ele não usou... A abraçadeira. Ele não pôde usar a abraçadeira, a gente falou sobre a abraçadeira One Love, e ele usou a abraçadeira da FIFA um pouco... discreta embaixo da manga, né? Também é uma forma de protesto. Precisa de evoluir muito esse tipo de conversa. Já falamos sobre isso. O futebol serve muito para unir, para mostrar um posicionamento, e o Catar reprime algumas situações. Então é importante que tenha um posicionamento de uma seleção grande como a Alemanha. Quem sabe, para pensar, para a próxima Copa, países com outros perfis, né? Canadá, Estados Unidos e México. Mas para ter uma abertura maior, a gente ficar discutindo em 2022 algumas limitações, algumas proibições, eu acho que é um pouco demais. Para mim, eu já disse isso aqui e repito, quem proíbe para mim é conivente. Enfim. Terceira tabelinha dessa edição. 4 empates em 0-0, você abre. 4. Uruguai e Coreia foi o último dessa lista dos 4 primeiros. Joguinho muito ruim. Jogo ruim, já teve Dinamarca e Tunísia, que foi bem mais ou menos. México e Polônia até teve Lewandowski perdendo pênalti. Teve um pouquinho de emoção. Marrocos e Croácia. E esse Uruguai e Coreia. A Coreia também muito eficiente no que pretende fazer. É bom deixar claro, o Uruguai era favorito. Tanto que os coreanos, inclusive, na arquibancada, comemorando muito, viu, esse empate. Exatamente. Por quê? Porque estavam jogando contra o Uruguai, né? Pois é, e o Uruguai enfrenta Portugal, a Coreia vai enfrentar a Gana, numa dessas, belisca. Empata contra Portugal, ganha de Gana. Lembrando que desse grupo de Uruguai, Gana, Coreia e Portugal, sai o adversário do grupo do Brasil nas oitavas. Lembrando que bateu um recorde, né, Seabra? Mais jogos sem gols na primeira rodada da história, 4. Bateu o recorde da Copa de 82, que foram 3 empates. Nós estamos falando da primeira rodada, né? E olha que naquela edição, menos seleções, né? Eram 24 contra 32 seleções de agora, né? E foram 12 jogos, claro, menos times, 12 jogos contra 16 agora na primeira fase da Copa de 2022. Exatamente.
Isso significa que a Copa está pior? Não. É uma estatística, uma curiosidade. Normalmente, algumas equipes jogando mais fechadas, jogando até por esse empate mesmo. Marrocos diante da Croácia, a Coreia diante do Uruguai, México e Polônia se equivalem e a Tunísia tentou segurar a Dinamarca. Agora, só um adendo. Tunísia, Marrocos, Senegal, Camarões não fizeram nenhum gol. Sim. Dos africanos, além, a Gana não venceu, mas perdeu por 3-2 para Portugal. Ou seja, nenhuma vitória africana nessa primeira rodada. 5 jogos, só 2 gols da mesma seleção de Gana, que está num grupo até mais equilibrado. E na outra tabelinha, Fred, aí já é uma matéria sua, inclusive, né? O Uruguai foi o primeiro time na história das Copas a usar 4 jogadores com 35 anos ou mais em um jogo de Copa do Mundo. Né? Pois é, um deles causou uma certa surpresa ele ser utilizado, que era o Godin. A gente viu ele aqui pelo Atlético em má forma física e técnica. O Godin, ele é o capitão da seleção uruguaia já há muito tempo, né? Ele gosta de muito prestígio lá, todo mundo gosta muito dele. Eu, inclusive, achei que no Atlético ele ia emplacar tranquilamente. Ele tem cara dessa coisa, né, da raça, Não foi. Lembrando que o Ronald Araújo, que é zagueiro do Barcelona, que é um jogador mais novo, ele foi convocado, não tinha condições de jogo, né? E tem o Coates também, que é um outro jogador interessante também, não foi utilizado pelo Alonso. Curiosidade, e o Godin foi bem, tá? Foi bem. Dentro da proposta de jogo, inclusive da Coreia, facilitou muito a história dele. E esses jogadores foram os 4, né? Os 4. Godin. Luis Soares, que já era esperado, também se abre, e aí é uma questão, né? Obviamente, não é o Soares que voou no Barcelona, que voou no Liverpool. Teve uma passagem discreta aí pelo Nacional. O Campeonato Uruguaio é um campeonato discreto. Abaixo, né? Então não tem muito o que ele fazer. O Cavani, que começou no banco, entrou no decorrer da partida, que também tem uma expectativa dele realmente jogar, mas esse muito abaixo. Cavani muito abaixo, jogador que sempre foi decisivo, letal ali nas suas conclusões, mas passou pelo Manchester United e não foi bem, já estava numa fase de baixa quando ele saiu do Paris Saint-Germain e está na Copa como reserva. É uma opção boa você ter o Cavani no banco? Claro que é, mas a forma dele ainda é abaixo do que a gente viu. E o outro é o Martin Cáceres, que joga tanto na zaga como pode jogar pelas duas laterais. É um jogador que até me surpreende quando ele joga pela lateral, pela idade dele. Desses aí, o Godin tem 36 e os outros 3 vão fazer 36 no início de 2023. Todo mundo com 35, então. Então, o Cáceres jogou de lateral por um tempo nessa partida contra a Coreia. Na minha opinião, surpreendente. Surpreendente pela idade dele. O jogo do Uruguai foi um pouco mais cedo, num calor danado que é no Catar. Segurou a onda bem fisicamente. O Cáceres hoje joga no futebol dos Estados Unidos, mas já passou pelo Barcelona, já passou pela Juventus. É um jogador que é rodado nesse abro. Um jogador rodado. E olha, eu vou te falar, me surpreendeu muito a Arrascaeta não ter entrado nesse jogo aí, viu? Já que nós estamos falando do Uruguai, aí não sobre os 35 anos aí, mas olha, eu até conversava com o Pedro Abílio na redação mais cedo sobre isso hoje. A questão do Cavani, ele não vem bem, ele não tá legal e tal, mas Copa do Mundo é um torneio de tiro curto, né? Então eu não sei, eu acho que os principais jogadores, e o Cavani mesmo estando em baixa, mesmo não estando legal no ponto alto da carreira dele, ele é um jogador decisivo. Tiro curto na Copa do Mundo, como a gente brinca, vai pro pau. Eu acho que eu colocaria todo mundo, Soares com Cavani no ataque, Arrascaeta no meio, mas enfim, aí vai do treinador, né? Pois é. A nossa próxima tabelinha é dedicada a recordes. A Espanha fez 7-0 na Costa Rica. Passeou. É uma das maiores goleadas da história das Copas. A Espanha teve 82% de posse de bola. Nossa Senhora. Trocou praticamente 1.000 passes. 976 passes. E a Costa Rica não deu nenhum chute a gol. Aí, assim, a gente pode questionar alguma coisa aqui em relação a isso. Eu acho que a Espanha fez por merecer, tá? A Costa Rica foi mal? Óbvio que foi mal.
não deu nenhum chute a gol. Mas a Espanha também não permitiu que a Costa Rica fizesse isso. Então, é o grupo que tem a Alemanha, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, em outra tabelinha, mas a Alemanha, que era, em tese, uma seleção um pouco mais pronta do que a seleção da Espanha, que é jovem, deixou uma impressão pior e a Espanha passeou nesse segundo jogo. Falando em recordes também, Portugal fez 3-2 em Gana, como eu já falei, e o Cristiano Ronaldo passou a ser o primeiro jogador a marcar em 5 Copas diferentes. Ele gosta de recordes, né, Seabra? Ele gosta de recordes, né? Ele tava empatado com o Pelé e o Klose, né? Em 4 Copas. O detalhe e o Messi, né? O Messi fez 4. O Messi também. Né? O Messi chegou a 4. Chegou a 4 também. O Cristiano Ronaldo, aí temos então esses 4, tínhamos esses 4 jogadores com 4 Copas do Mundo, né? Marcando gols em 4 Copas do Mundo, e o Cristiano Ronaldo nesse jogo contra a Gana marcou mais um gol, né? Marcou um gol na Copa do Catar. Então ele se tornou o primeiro jogador a marcar gols em 5 edições do Mundial, né? Da história do Mundial. E logo o Cristiano Ronaldo, que vem de uma passagem turbulenta aí pelo Manchester United, inclusive está sem clube no momento, muita gente aí especulando, até no Rio de Janeiro ouvimos por aí alguns nomes, né, Cristiano Ronaldo e tal, acho difícil, mas tá aí o recorde, mais um recorde de Cristiano Ronaldo, que é um pulverizador de recordes. Né? Exatamente, lembrando que com esse gol que ele fez contra a Gana, de pênalti, 8º gol dele na história das Copas. Não é um número tão expressivo, se a gente considerar o Klose é o maior artilheiro, em 16, Pelé fez 12. Pelé jogou 58, 62, 66, 70, 4 Copas. Fez gol em todas elas. O Klose, 2002, 2006, 2010, 2014. Então o Cristiano Ronaldo tem, na verdade, uma Copa a mais, mas um time que oferece menos para ele. Daí o fato dele não conseguir também ter um número um pouco mais elevado. Poderia ser. Se deixar, ele vai querer jogar até ser o maior artilheiro da história das Copas. Eu não duvido não, viu, que o Cristiano Ronaldo chegue também em 2026 aí. Ó, tô aqui, vamos jogar, dependendo da forma que ele tiver, aonde ele tiver, né? Mas nitidamente, aí é uma opinião, sou fã do Cristiano Ronaldo, nitidamente a gente percebe que ele tá um nível... Ele tá descendo a ladeira. Abaixo, né? Da turma que tá em tanto que muito se mais fala... nova e com mais condição física e atlética também de aguentar o tranco. Desses todos aí, principalmente, é muito falado de eles que dominaram aí o prêmio da FIFA como melhores do mundo, o Cristiano Ronaldo e o Messi, muito se fala que é a última Copa deles, né? Do Cristiano Ronaldo, do Messi, nós estamos falando do Cavani agora há pouco também, provavelmente a dele, e de outros jogadores aí, não sei, o Lewandowski, sei lá, a última Copa de vários desses jogadores aí, vamos ver que se surge alguém aí para pegar também O Neymar é um pouco mais novo, mas dependendo do que acontecer, pode ser a última Copa dele também. Ele disse isso, inclusive, né? Por isso que eu falo dependendo. Eu acho se o Brasil é campeão, talvez ele não participe mais de Copa, se não for, quer jogar outra. Mas isso é um papo para tabelinhas do futuro, né? Isso. E a nossa última tabelinha desta edição é a possibilidade de a gente ter os primeiros eliminados. Quando a gente for fazer a tabelinha número 4, a gente já vai ter essa noção do que aconteceu. Já poderemos ter alguns eliminados aí. Inclusive eliminados de respeito. De respeito. Por quê? O Catar ser eliminado? Era esperado. Mas, Irã. São os donos da casa, né? Só por isso dá uma... Enfim, mas já é esperado. Canadá, Camarões, Costa Rica. Agora, Argentina e Alemanha, meu amigo. Serem eliminados depois de 2 rodadas. E aí, para você que está acompanhando o tabelinha, o caso da Alemanha é até, em tese, mais tranquilo de sair. Mais tranquilo de ser eliminado, né? Mais tranquilo de sair. Não da seleção mais tranquilo. Eles não estão tranquilos, não. Se a Espanha vence a Alemanha só pode chegar a 3 pontos. O Japão vai jogar contra a Costa Rica, basta um empate, e a Alemanha está fora, que só pode fazer 3 pontos. É simples assim. Ela ganha da Costa Rica na última rodada, fez 3 pontos, não adiantou nada. Não serve para nada. O caso da Argentina, como teve um empate no outro grupo, a situação é um pouquinho mais... Menos pior. É um pouquinho menos pior. Um pouquinho menos pior. Aí tem aqui a Arábia Saudita ganhar da Polônia, chegaria a 6 pontos, e obviamente a Argentina não vencer o México. Nós estamos fazendo essa tabelinha antes dessa rodada. Para mim seria mais um, né? Vexame colossal. A Alemanha foi eliminada na primeira fase de 2018, uma eliminação seguida, seria uma tragédia. E aí eu queria, para a gente fechar essa tabelinha, você abre. A Argentina começou a Copa de 90 perdendo, terminou na final.
A Alemanha tem um grande história de recuperação. Eu não descarto nenhuma das duas. Não, eu também acho que não. Olha, dessas duas aí, é claro que a mais badalada é a Argentina, que chegou como favorita, com grandes nomes. A Alemanha está ali na transição, tem o Müller, tem o Neuer, o resto são jogadores mais novos. Claro que tem outros também, mas de menos destaque. Mas é a Alemanha, né? Não dá nunca pra gente descartar a Alemanha. É o que a gente fala, né, Fred? Sempre quando tem assim, quem são os favoritos à Copa do Mundo começa amanhã. A Alemanha é uma das primeiras. Alemanha, Brasil, Itália nem tá, Espanha, Uruguai, Argentina e tal, sempre são aqueles mesmos, Inglaterra e tal. A Alemanha tá nesse grupo aí de grandes seleções, então dá pra descartar, não. Assim como a Argentina, que tem um Messi que pode resolver e mudar a história de uma Copa do Mundo. Foi muito mal no primeiro jogo. Vamos ver se o Messi se recupera. É isso. Fechamos por aqui a tabelinha número 3 dessa Copa do Mundo. Na próxima tabelinha a gente vai ter muitos assuntos para discutir, inclusive alguns desses aqui que a gente fez alguns prognósticos. Mas até lá tem muito papo, muito recorde vai cair, muita história para contar, não é isso, Seabra? Vamos ver se a gente acerta alguma coisa por aí, né? Obrigado a todo mundo pela audiência aí. Até o próximo tabelinha. Vamos que vamos, tem muita bola para rolar aí. Um abraço. Abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.